Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Jornalista Oswaldo Eustáquio é absolvido da acusação de associação do PSOL à facada em Bolsonaro. É isso mesmo. A Justiça do Paraná absolveu o jornalista Oswaldo Eustáquio em um processo no qual havia sido condenado em primeira instância a indenizar o PSOL em R$10 mil por difamação. Segundo a acusação, Eustáquio teria afirmado que membros do partido estiveram envolvidos com Adélio Bispo no episódio da facada contra Jair Bolsonaro durante um evento de campanha em Juiz de Fora em 2018. Em documento auxiliar na exposição jurídica dos fatos, encaminhado ao Tribunal de Justiça do Paraná, Ricardo Vasconcelos, advogado de Eustáquio, alegou que a ação do PSOL não tem legitimidade ativa. E se fosse o caso de dolo, deveria ser contra o entrevistado, e não o entrevistador que foi mero passageiro de transmissão pelo seu programa. A quarta turma recursal dos juizados especiais decidiu absolvê-lo por maioria. O relator José Daniel Toaldo, durante a votação, argumentou que o réu não teve a intenção de difamar, logo não dá sustentação ou configuração ao crime de difamação. Além disso, o magistrado defendeu que Eustáquio, ao se pronunciar sobre o assunto, apenas exerceu a liberdade de imprensa e de expressão. Já outra matéria na tela. Urgente. Anulação da decisão do TSE pode acontecer em breve. É isso mesmo. O que já era de se esperar de fato aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas jogadas, estratégias e manobras aconteceram nos últimos dias para que esse resultado se concretizasse. A esperança de Bolsonaro era um possível pedido de vista, mas as 3 vezes em que Alexandre de Moraes, presidente da corte, adiou a votação, acabaram com as chances do ex-presidente. Porém, 2 ministros votaram a favor de Bolsonaro, Raul Araújo e Nunes Marques. E é neste ponto que surge um fio de esperança. Uma possível ilegitimidade desse julgamento deve ser competência do próximo presidente do TSE. E quem será esse próximo presidente? É isso mesmo, Nunes Marques. Mas essa possível reversão não para por aí. No Congresso, deputados estão trabalhando em um projeto de lei para anular o julgamento do TSE e manter os direitos políticos de Bolsonaro. Será uma verdadeira reviravolta e uma resposta firme ao clima de insegurança instalado em todo o Brasil. Após a decisão do TSE em tornar Bolsonaro inelegível, o pastor Silas Malafaia rasgou o verbo contra essa injustiça. Assista. Povo abençoado do Brasil, que vergonha, Bolsonaro inelegível. Por quê? Crime de opinião não é previsto? Porque ele fez críticas ao processo eleitoral, querendo o aperfeiçoamento dele? Porque criticou ministros do TSE e do STF? Porque fez críticas à santa, imaculada, idolatrada, intocável urna eletrônica? Porque reuniu embaixadores para falar sobre isso? Aberto, que ele tem direito? Conversa de golpe? Bolsonaro, como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas e não quis. Como é que é golpe? Falácia! Agora preste atenção nisso aqui. Gente, no dizer dos ministros Fux, Barroso e Gilmar Mendes, governos Lula e Dilma, governos de ladrões, corruptos e um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Eles disseram isso. Foram devolvidos da roubalheira desses governos 25 bi. Lula foi condenado em 3 instâncias sem nenhum voto a favor, na primeira, segunda e terceira. Sabe como é que ele ficou livre? A canetada de um cabo eleitoral chamado ministro Fachin, com a conivência dos outros ministros. Lula, presidente, e Dilma, preside banco de países em desenvolvimento. Isso é uma vergonha. Bolsonaro, inelegível. Por quê? Roubou, matou, deu golpe? Não! Pura safadeza política. E quem comandou isso? O ditador da toga, Alexandre de Moraes. E por que eu chamo ele de ditador? Porque eu provo. É ele que comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. E por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Rasga o artigo 129. É ele que cerceia redes sociais e comete censura. Rasga o artigo 5º, inciso 4,
e artigo 220, inciso 2º. É ele que mantém pessoas inocentes presas até hoje, que estavam fazendo manifestação pacífica em frente ao QG do Exército. Artigo 5º, inciso 16º. É ele que cerceia redes sociais de deputados e prende deputado, rasga o artigo 53. É ele que recebeu superpoderes dos outros ministros para comandar a eleição, ao arrepio da lei eleitoral. É ele que comandou a cassação de Delayal, uma cassação vergonhosa, imoral e ilegal. E é ele que comandou agora a inegibilidade de Bolsonaro. Só tem uma coisa, Bolsonaro, quando você era presidente, você andava no meio do povo, você tem o aplauso do povo. Você hoje não é mais presidente, mas você é livre para ir, ó, anda em avião, onde chega é aplaudido pela maioria. E Lula andou escondido o tempo todo. Hoje anda com um aparato tremendo. Meu desafio a Lula e Alexandre de Moraes, vem para o meio do povo. Vocês estão com a verdade? Vocês estão com a razão? O povo está com vocês? Vem para o meio do povo. Vocês perderam a liberdade. A liberdade é a coisa mais cara que um ser humano tem. Vocês não podem andar livres no meio do povo, porque o povo tem um senso crítico, um senso de justiça e sabe que vocês cometeram erros graves. Agora escute isso. Da justiça dos homens, a gente pode escapar. Você pode ser até injustiçado, mas da justiça de Deus, ninguém escapa. Essa gente vai dar conta a Deus um dia, como diz Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que vergonha! Deus tenha misericórdia do Brasil. O deputado federal Mário Frias também publicou um vídeo emocionante. Assista. Hoje Jair Bolsonaro foi considerado inelegível. Eu fico me perguntando como é que eu vou explicar para os meus filhos no futuro que o mesmo sistema que absolveu um ex-presidente criminoso que foi condenado por diversos crimes agora impede um ex-presidente honesto de disputar as eleições. Eu fico me perguntando como é que eu vou ensinar para os meus filhos que o crime não compensa, que ser honesto é o caminho correto a ser seguido. Se hoje o cenário e os exemplos nos mostram justamente o contrário. Jair Bolsonaro foi o único presidente honesto que realmente se preocupou com o seu povo. Ele me devolveu o orgulho de ser brasileiro. Ele nos devolveu o orgulho de lutar por nossos valores, pela nossa família, pela nossa pátria. O certo continua sendo certo, a verdade não foi relativizada e nossos valores foram mantidos e respeitados. Mas então, qual foi o crime de Jair Bolsonaro? Não roubar e não deixar roubar, não fazer conchavos, não desviar dinheiro público, não negociar a liberdade do seu povo, não ceder às pressões, não se vender nem se corromper, mesmo que fosse necessário para se manter no poder. O crime de Jair Bolsonaro foi ser honesto e não negociar seus valores, foi se manter firme, mesmo com o sistema o esmagando todo dia. Foi fazer o que é correto, mesmo com a mídia comprada e corrompida, destruindo a sua reputação a cada telejornal. Qual foi o crime de Jair Bolsonaro, eu pergunto? Foi defender a família, a vida desde a sua concepção. Foi elevar a economia, mesmo durante o caos. Foi lutar pela liberdade do seu povo. Foi defender nossas crianças. Ou será que o grande crime de Jair Bolsonaro foi levar água e dignidade pela primeira vez na história aos nordestinos? O crime de Jair Bolsonaro foi ter ido na contramão do sistema, minha gente. Foi não ter cedido. Talvez a história não conte, mas nós vamos contar. Diremos aos nossos filhos que um simples deputado que durante muitos anos falou sozinho no Congresso Nacional, que foi humilhado, que foi motivo de chacota, chegou à presidência da República do Brasil sem dinheiro, sem se vender, somente munido da verdade e de um povo tão cansado de ser roubado e ser vítima de corrupção. Esse homem simples revolucionou a história do nosso país, nos trouxe orgulho da nossa bandeira, do nosso verde e amarelo. De crianças a idosos, Bolsonaro nos ensinou a amar a nossa pátria, e isso ninguém vai tirar de nós. Hoje, nos tiraram o direito de tê-lo como presidente de novo no futuro.
calaram mais de 58 milhões de vozes. 58 milhões de brasileiros hoje foram desrespeitados e ignorados. Mas se pensam que estão destruindo um único homem, vocês estão enganados. O legado de Jair Bolsonaro é indestrutível. O homem que falava sozinho, hoje tem mais de 58 milhões de brasileiros ao seu lado. Bolsonaro está inelegível, mas nossos sonhos estão mais vivos do que nunca. Querem saber quando que a gente vai parar? Nunca. Deus, pátria, família e liberdade. Porque homens livres só se ajoelham perante Deus. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.